Imagine um mundo onde os guerreiros mais ferozes do norte, movidos por uma vergonha ardente e uma sede de vingança, navegam por águas inexploradas para atacar o coração de um poderoso império. Visualize o choque do aço, o rugido das chamas e o impacto de culturas colidindo em uma terra que poucos ousaram pisar. Esta não é apenas uma história de batalha. É um conto de vingança, ambição e a vontade inquebrável dos vikings. No ano de 844, eles sofreram uma derrota esmagadora em Sevilha, uma cidade brilhante do Islã al-Ándalus. Seus navios foram queimados, seus guerreiros massacrados e seu orgulho arrastado pela poeira. Mas os vikings nunca esquecem e nunca perdoam. 15 anos depois, em 859, eles retornaram não para a Espanha, mas para as distantes costas da própria África, para acertar as contas e gravar seu nome na história. Hoje estamos navegando para o sul, passando pelas lendárias colunas de Hércules, até uma terra que nenhum nórdico deveria ver, Marrocos. Esta é a batalha em que os vikings se vingaram do Império Islâmico. Em meados do século IX, o mundo viking estava em seu auge absoluto. Das costas enevoadas da Irlanda às distantes águas do Mar Cáspio, suas velas causavam terror e admiração nos corações de todos que as viam. A Europa Ocidental havia sido saqueada repetidas vezes. Mosteiros foram reduzidos a cinzas, reis foram forçados a pagar resgates enormes, e rios se tornaram caminhos para suas conquistas implacáveis. Os vikings eram imparáveis, seus drácares cortando as ondas como relâmpagos de madeira, movidos por ambição crua e fome de glória. Em 859, uma frota massiva, talvez 60 navios, se reuniu ao longo da costa atlântica, provavelmente em algum lugar na França ou no norte da Espanha. Liderando essa armada talvez estivessem figuras lendárias como Born Ironside e Hastin, ditos filhos do infame Ragnar Lodbrok. Esses homens já haviam deixado sua marca no Mediterrâneo anos antes, e para eles, o mundo não passava de um mar infinito de oportunidades esperando para serem tomadas. Sua jornada ao sul foi tão ousada quanto perigosa. Os vikings primeiro desceram sobre a Galícia, uma região no norte da Espanha, onde saquearam as costas de Astúrias e forçaram os reis cristãos a entregar quaisquer tesouros que pudessem reunir. De lá, atacaram Lisboa, uma cidade então sob o controle do Al-Andalus muçulmano, mostrando ao mundo que nenhuma fé ou império estava fora de seu alcance. Avançando mais ao sul, saquearam Cádiz e então, movidos por ganância ou alguma loucura divina selvagem, viraram suas velas para a passagem estreita que marcava o limite da Europa, o Estreito de Gibraltar. Cruzar Gibraltar não era apenas uma questão de geografia, era como entrar em um mito. Além daquelas águas estava o desconhecido, um lugar onde o sol parecia se pôr na borda do mundo, uma fronteira islâmica de desertos infinitos e montanhas imponentes. Essa terra era governada por ferozes dinastias berberes, que juravam lealdade espiritual ao poderoso califado abássida no leste. Os vikings já haviam saqueado as terras da cristandade, do Império Bizantino e dos territórios eslavos. Mas atacar o portão ocidental do Islã era desafiar um mundo completamente novo, um que eles nunca haviam enfrentado antes. Seu alvo, no entanto, não eram as grandes cidades de Fez ou Marrakech. Em vez disso, miraram Nekor, um pequeno mas rico reino berbere escondido nas montanhas do Rif, perto do que hoje chamamos de Al-Hoceima, no Marrocos moderno. Fundado no início do século VIII, Nekor havia se tornado um importante centro de comércio, conectando o vasto Saara, Al-Andalus e o Mar Mediterrâneo. Seu governante, Said ibn Salih al-Mumin, liderava um povo conhecido por sua feroz independência e profunda devoção ao Islã. Mas até a fé mais forte pode ser pega de surpresa,
e o povo de Necor estava prestes a enfrentar uma tempestade que nunca viu chegar. Os vikings chegaram pelo mar, rápidos e silenciosos como sombras ao amanhecer. Para o povo de Necor não houve aviso, nenhum sinal de perigo no horizonte. Eles tinham ouvido sussurros sobre os Majos, os invasores adoradores de fogo do norte que atacaram Al-Andalus anos antes. Mas ninguém realmente acreditava que esses demônios ousariam cruzar o mar e pisar em solo africano. No entanto, em uma fatídica manhã de outono, o horizonte se transformou em chamas. 60 drácares deslizaram pelas águas marroquinas, seus remos batendo no calmo Mediterrâneo, como o coração de uma tempestade furiosa. Dos convéses de seus navios, os vikings contemplaram uma visão que nenhum nortista havia testemunhado: as falésias douradas e ocre da África, emergindo do mar. Foi um momento de admiração, mas para Necor, marcou o início de 8 dias angustiantes de destruição. A frota viking fez terra perto da baía de Al-Hoceima, na borda das rugged montanhas do Rif. A costa oferecia pouco em termos de defesa, sem fortalezas imponentes, sem guarnições prontas, apenas algumas aldeias de pesca tranquilas espalhadas pela margem. Uma vez em terra, os nórdicos se dividiram em bandos de guerra menores, seguindo os rios e vales que serpenteavam em direção a Necor. Os berberes foram pegos completamente de surpresa. O rei, Said ibn Salih, estava supostamente ainda na capital quando os primeiros batedores frenéticos chegaram, relatando fumaça subindo ao longo da costa. Pensando que era apenas um ataque menor, ele enviou uma pequena força para expulsar os invasores. Mas o inimigo continuava chegando, seus números crescendo a cada hora que passava. Cada caminho do mar parecia trazer mais guerreiros, vestidos com cotas de malha, empunhando machados largos e carregando escudos redondos pintados com feras ferozes. Os vikings se moviam com uma velocidade aterrorizante. Eram mestres da guerra fluvial, viajando leves e atacando com força. Seus machados cortavam os defensores berberes antes que eles pudessem formar linhas de resistência adequadas. Aldeias ao longo de seu caminho foram incendiadas, seu povo arrastado como escravos para serem vendidos em mercados distantes. Em poucos dias, os nórdicos alcançaram a própria Necor. A capital, embora modesta em tamanho, era rica pelo comércio, um tesouro esperando para ser reivindicado. Crônicas posteriores descreveriam como os Majos caíram sobre Necor como um bando de lobos, atacando um rebanho indefeso. Os defensores lutaram com coragem, mas estavam em desvantagem numérica e lançados ao caos pelo ataque repentino. Os vikings invadiram as muralhas, saquearam as mesquitas e incendiaram os mercados movimentados. O rei Said foi forçado a fugir para as montanhas circundantes, reunindo os poucos sobreviventes que pôde em uma tentativa desesperada de contra-atacar. Um contra-ataque que nunca veio. Por 8 longos dias, Necor queimou. Os vikings saquearam tudo de valor que puderam encontrar: ouro, seda, marfim e, mais importante, escravos que eram a carga mais lucrativa para seus navios. Histórias dizem que capturaram inúmeros homens e mulheres, vendendo-os mais tarde nos portos de Al-Andalus e nas Ilhas Baleares por somas consideráveis. A riqueza que apreenderam foi impressionante, embora os números exatos tenham se perdido no tempo. Alguns relatos sugerem que levaram tesouros no valor de dezenas de milhares de dólares em dinheiro atual, embora só possamos imaginar a verdadeira escala de seu botim. Mas mesmo enquanto celebravam sua vitória, a maré começou a virar contra eles. Notícias do ataque se espalharam como fogo pelo mundo muçulmano. Governadores em Al-Andalus e tribos berberes próximas, rapidamente, reuniram frotas para prender os invasores antes que pudessem escapar com seus espólios.
Enquanto os vikings iniciavam sua retirada para a costa, carregados de tesouros e desacelerados por seus cativos, cavaleiros berberes hostilizavam sua retaguarda. Alguns bandos de guerra vikings se viram isolados e cercados em passagens estreitas nas montanhas, onde foram exterminados até o último homem. Outros lutaram para chegar à costa, apenas para ver velas inimigas se reunindo no horizonte. Quando os drácares finalmente voltaram ao mar aberto, os caçadores haviam se tornado os caçados. Navios muçulmanos de Almeria e Tunis os enfrentaram em ferozes embates navais ao largo da costa marroquina. Várias embarcações vikings foram incendiadas ou capturadas, seus guerreiros mortos ou tomados como escravos. Os sobreviventes fugiram para o norte. Sua outrora poderosa frota, agora despedaçada e sangrando, dispersando-se pelas ondas em uma tentativa desesperada de chegar em casa. Para Necor, a devastação foi total. Suas mesquitas estavam em ruínas, seus espaços sagrados profanados. Seus mercados, outrora cheios do burburinho do comércio, estavam silenciosos, reduzidos a escombros carbonizados. Seu povo estava ou disperso aos ventos ou preso em correntes, destinado a terras distantes. A outrora próspera capital das montanhas do Haif jazia, fumegante sob o sol africano implacável, seu rio sufocado por cinzas e os destroços de uma cidade quebrada. A destruição física foi imensa. Casas, lojas e locais de culto reduzidos a nada em um espaço de apenas 8 dias. Mas dessas cinzas surgiu uma lenda, que ecoaria por crônicas árabes por séculos. Os vikings não eram mais vistos como meros homens, mas como Majus, demônios adoradores de fogo do mar, encarnações do caos que ousaram atacar o próprio portão ocidental do Islã. Esse ataque a Necor não foi apenas uma batalha, foi uma declaração. Os vikings viajaram mais de 2.000 quilômetros de suas terras nórdicas, cruzando mares estreitos, para vingar a humilhação em Sevilha 15 anos antes. Eles atacaram uma terra que poucos em seu mundo sequer sabiam que existia, deixando para trás uma cicatriz que não desapareceria tão cedo. Embora sua frota estivesse abalada e muitos de seus guerreiros perdidos, o ataque consolidou sua reputação como invasores destemidos que não conheciam limites. Para o povo de Necor, a memória daqueles 8 dias de fogo permaneceria como um lembrete assombroso da fragilidade da paz, mesmo em uma terra tão distante dos frios mares do norte. No entanto, esse não foi o fim da história dos vikings no Mediterrâneo. Sua sede por aventura e conquista os levaria a retornar repetidamente, buscando novas terras para saquear e novos inimigos para enfrentar. E para o mundo islâmico, o ataque a Necor foi um alerta. Um sinal de que mesmo suas fronteiras distantes não estavam seguras dos drácares do norte. O choque desses dois mundos, um de gelo e fiordes, o outro de deserto e fé, criou ondulações que seriam sentidas por gerações. Então, ao olharmos para trás para esse momento incrível na história, somos lembrados da pura audácia dos vikings, que transformaram uma derrota esmagadora em um ato ousado de vingança, navegando para o desconhecido para recuperar sua honra. Que outras histórias de suas incríveis jornadas nos aguardam? Fique por aqui, porque há muito mais a descobrir sobre esses guerreiros do mar.